Participação cidadã, quando a população tem canais efetivos nas decisões do parlamento e da política, e não apenas na hora do voto. Neste terceiro documentário de Memórias da Cidade, conheça a importância e a tomada de decisões partindo dessa interlocução de legislativo com a sociedade e um novo conceito de legitimidade e de engajamento social, em especial na história da Câmara de Campinas, que teve a participação popular como embasamento de muitas decisões e que avança no sentido de tornar-se cada vez mais transparente e integrada com o cidadão. A formação da cidade de Campinas, ela começa com a fundação da freguesia em 1774, mas ela só se torna uma unidade administrativa em 1797, quando é criada a vila. A formação de uma vila, ela era baseada numa petição da população que vivia ali. Então, o nosso primeiro registro aqui da Câmara é o livro de ereção da Vila de São Carlos, que era o antigo nome da cidade de Campinas, e ela já mostra que tinha uma população ali que estava se movimentando para a criação da Câmara, para a criação da vila, para uma unidade administrativa. Então, nesse documento, a gente já tem a assinatura de alguns moradores. Então, são 47 assinaturas de moradores da vila, da então freguesia, para se tornar uma vila, e a gente já tem uma participação popular. É claro, né? Nesse documento, eles citam que havia mais de 2.000 pessoas já vivendo aqui na região e só 47 que assinaram. É uma parcela que tinha acesso à alfabetização, educação, que eram livres, que não eram escravizados, mas a gente já tem ali alguma participação popular. A gente já vê ali a população, os moradores daquela região se movimentando para tornar aquele lugar uma unidade administrativa e aí sim, formação da Câmara, que era o órgão que administrava aquela região. A gente tinha uma ferramenta para participação popular que era chamado requerimento. Então, o morador da cidade, da vila, que precisava de alguma coisa, ele se dirigia à Câmara. O escrivão anotava ali, fazia um documento dizendo o que aquela pessoa veio pedir, reclamar, e aí os vereadores faziam a análise daquilo e tomavam algumas atitudes. A gente tem alguns casos muito diferentes, a Câmara ela tinha funções muito diferentes do que tem hoje, né? Ela era o único órgão administrativo até então. A gente não tinha encanada, não tinha essa estrutura que existe hoje em dia. Eram chafarizes, eram acessos a nascentes e existia na Rua das Flores, né, que atualmente é José Paulino, uma aguada. Acontece que essa aguada ficava numa região onde tinha uma propriedade particular. A dona dessa propriedade tampava o caminho até ali, ela criou um tapume e a população precisava ter acesso a essa água. O que ela fazia? Vinha até a Câmara para pedir para os vereadores tomarem algumas atitudes com relação a isso. Tem alguns outros casos que demonstram um outro papel da Câmara mais voltado para a área jurídica, né? A Câmara tem algumas funções de resolução de conflitos. Uma mulher que estava sofrendo violência doméstica e que veio pedir à Câmara ajuda. A origem dessa participação popular seguramente acontece na Inglaterra do século XIV, com a criação das chamadas Câmara dos Comuns para a representação da sociedade e a Câmara dos Lordes, que como se fosse o Senado, esse modelo de Senado federal que hoje conhecemos. Então, seguramente é possível dizer que esse sistema bicameral que se tem no Brasil e em grande parte do mundo, certamente remonta a essa Inglaterra do século XIV. Não se pode desprezar que a Constituição da República de 1824, em certa medida, ela já traz alguma participação popular, de uma forma ainda muito tímida, muito pequena,
sem grande representatividade, mas era um começo de um modelo que acabou sendo reconhecido e repetido nas demais constituições que se seguiram. Mais para frente a gente vai ter outros tipos de documentos. Por exemplo, quando a gente já tem o legislativo mais organizado, a Câmara começa a ter um pouco mais esse papel de criação de leis, resoluções, a gente tem as pessoas usando abaixo-assinados, por exemplo. Em 1905, os moradores do Bonfim queriam uma escola. Faltava uma escola na região para matricularem seus filhos. Fizeram um abaixo-assinado, entregaram na Câmara para dali ser criada uma escola, que foi a Escola Mista do Bonfim. Nessas reuniões, algumas vezes até tinha um que outro morador que participava, mas era muito raro. Como no início não tinha uma sede da Câmara ainda, elas aconteciam nesses espaços privados da casa do juiz-presidente, né? O que a gente chamaria hoje de presidente. Ele atendia essas pessoas. Durante a epidemia de febre amarela também, que a Câmara até já tinha uma sede, mas as pessoas saíram da cidade, que eles começaram a se reunir em casas mais distantes. Então, a gente não tem tanta participação popular nas reuniões presenciais. Quando houve a reabertura da Câmara, a gente tem uma participação muito grande durante as sessões, presencialmente mesmo, participando do plenário. E isso progressivamente, cada vez de uma forma cada vez mais robusta e mais participativa. Até então, antes disso, o que se tinha e o que se conhecia eram decisões literalmente imperativas, decisões de reis, imperadores, impostas sem qualquer participação da sociedade. Foi a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que trouxe de uma forma efetiva, de uma forma concreta, transparente, a participação popular num sentido amplo. É claro que antes da Constituição de 88, nós tínhamos também o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal representando os estados, mas em uma representatividade talvez não tão ampla como se viu na Constituição de 88. Mas a partir de 88 você tem um aumento dessa representatividade tanto no aspecto político positivo de votar, quanto no aspecto político, no direito político negativo, que é de ser votado. A lei orgânica ela marca também uma nova retomada da democracia em 1988 com a Constituição e a previsão de que fosse criada a lei orgânica municipal. E foi um momento que a Câmara se abriu totalmente para a população participar. Então, em 1989 começa a se organizar e logo no início já se coloca a população pode participar apresentando emendas ao projeto. E aí a gente tem organizações civis, o Lar dos Velhinhos, a OAB, outras ONGs participando, comunidades de bairro, população, cidadão que queria fazer uma sugestão para a lei orgânica. Então é um momento muito emblemático. E o espaço principal de participação popular é o poder legislativo. Porque o poder legislativo, no caso do município, a Câmara Municipal, representa a população de Campinas. Então você poder ouvir, criar eventos onde a população possa participar das audiências públicas, dos debates, das reuniões das comissões e até acompanhar as sessões, é uma forma de você concretizar esse princípio que está na nossa Constituição de fazer da nossa democracia uma democracia participativa. Nós temos cidadãos e cidadãs em Campinas que são exemplos de participação. A dona Cidinha Fufili é uma delas. Mas nós podemos verificar, inclusive em todas as regiões de Campinas, principalmente mulheres até, que se dispõem a participar. Os conselhos municipais das diversas áreas, educação, saúde, cultura, pessoa com deficiência, transporte, habitação, né, segurança,
de proteção animal, entre outros, né? São esses espaços de participação, onde as pessoas vão discutir temas específicos e procurar levar as suas preocupações, demandas e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas. Os cidadãos que acompanham os trabalhos, se interessam por algumas questões, obviamente eles ficam atentos. E quando esse projeto chega à Câmara, eles fazem questão de vir presencialmente acompanhar, debater, muitas vezes até exercer uma força de pressão a favor ou contra, faz parte da democracia, mas isso ajuda o vereador na sua tomada de decisão, ou reforça as suas convicções, ou até faz ele repensar como tratar aquela questão. Saiu revista, teve até uma defesa de tese em Santa Catarina, que eu nem sabia que eu podia ter doutorado, baseada na minha 34ª ação como vereadora. Foi que eu fui fazer parte do Fundo de Solidariedade com Magalhães Teixeira e fiquei lá um tempo, fazia parte do conselho, não era funcionária nada, era voluntária, fui voluntária. E aquilo me deu uma responsabilidade assim, muito grande, principalmente porque estava começando o conselho. E aí fomos tocando, eu fui vice-presidente, quando eu fui eleita presidente, que deve ter sido em 99, 90, aí foi nessa época que tirei o título, que foi oferecido o título. Aí eu fui ser presidente. E nesse tempo, aí eu achei que estava fazendo falta a minha participação na Câmara. Achei até que estava sendo inconveniente até de chegar, então eu estou chegando, não é possível. E, então, certas coisas a gente vai... Aí sim, foi menos, você está indo muito mais, menos, né? Mas a 34ª ficou, porque até hoje fica a 34ª vereadora. Eu falei, gente, eu sou eterna, vocês saem, eu fico. Aí, então, eu já estava participando, aí já estava participando das conversas, aí já ia nos gabinetes discutir o que vinha do executivo. Então, aí foi uma participação cidadã mesmo. Me considero que foi uma participação espetacular, que também eu não tive tanta noção, foi ter posterior. Agora, anos posterior que eu deixei de ir, que eu fui vendo quanto foi importante essa participação. A população sempre esteve muito atenta às necessidades da cidade, como a gente vinha dizendo, né? Desde o século XIX eles vinham, pediam, falavam, olha, estou precisando de um novo caminho, tem que abrir terrenos devolutos que estão vazios, eu posso começar a cuidar desse terreno, construir. Então, a população sempre esteve atenta às necessidades da cidade e procuravam a Câmara para fazer valer seus direitos, para fazer valer, conseguir transformar essa cidade. Você tinha a formalidade disso, você tinha o estabelecimento então de regras, de um organismo ali dentro do Legislativo para as pessoas participar, para o eleitor, para o cidadão e cidadã campineira participar. É muito bacana, não é todas as câmaras que eu tenho notícia, na época mesmo fui pesquisar e tal, e então tive com certeza muita satisfação de presidir naquela época, de debates relacionados, por exemplo, da importância do voto aos 16 anos, que ainda não estava consolidado. E até hoje ainda você vê o TSE principalmente fazendo campanhas, né, para incentivar a garotada a votar. Nós fizemos debates sobre isso. Fizemos debates contando com a participação de outros vereadores, sobre a consolidação das várias leis dos idosos, né? Isso tudo são coisas que eu tenho presente para mim, com um certo orgulho, inclusive, mas mais do que uma questão pessoal, eu destino esse orgulho com prazer para o Legislativo Campineiro, para essa casa. O Conselho continua, o Conselho e as ONGs e os protetores independentes estão sempre ativos, né? O Conselho ele é ativo porque a proteção animal é ativa, começa por aí. Então isso que é participação popular. São as pessoas que cobram do Conselho posições
e ações. E aí o Conselho, englobando todas essas questões, vai para, por exemplo, o Legislativo para pedir apoio. E nós começamos, então, junto com o DPB, a conversarmos sobre isso. Mas eu disse, Campinas é uma cidade que tem muitos protetores, que trabalham arduamente, gratuitamente, e nós temos que ouvi-los. Nós temos que reconhecer essa população. Essa participação popular é importante quando nasce de baixo, com seriedade, com tranquilidade e com consciência de se fazer a melhor coisa. Não é fazer política no mau sentido, é fazer política no bom sentido, né? Essa história assim, mas você vai discutir com o vereador. Gente, ali é a casa do povo. Então é ali que você tem que ir para a coisa funcionar, né? E você convencer, se você tiver argumento, se a sua proposta for boa, os vereadores encampam. Tinha advogados, tinha médicos, tinha faxineiros, tinha dentista, tinha operário. Então, as pessoas que gostam de animais, tem todo quanto é canto, você vai achar um que gosta. Então, esses participaram e os vereadores participaram. Foi bonito isso também, porque na comissão sempre tinha gente lá para a gente discutir cada item que passou a fazer parte dos, se eu não me engano, na época eram 154 artigos. Então, o reconhecimento veio através desse, que foi o primeiro Estatuto dos Animais do Brasil. Hoje nós temos aí quase perto de 500 municípios que já têm, que pegaram, copiaram do nosso, adaptaram aos seus municípios. Um momento ímpar, um momento pioneiro, inovador no município de Campinas. Pela primeira vez a apuração acontecendo dessa forma, tão transparente, tão acessível para toda a população acompanhar, né, os candidatos que escolheram e que foram às urnas para decidir por essa eleição. Graças à divulgação, nós tivemos uma ampliação do número de votos. Na eleição anterior foram média de 13 mil votos e dessa vez 25.885, ou seja, um aumento de 12.885 votos aproximadamente, ou quase o dobro do que votou na última eleição. Então, minha gratidão. A partir da divulgação da eleição e da possibilidade de acompanhar o resultado da votação, né? Primeiro que nós conseguimos nessa eleição, mais de 26 mil cidadãos, eleitores, espontaneamente saíram para votar em candidatos do Conselho Tutelar. E a Câmara garantiu, dando visibilidade a isso, que a sociedade pudesse compreender melhor qual é o papel do Conselho Tutelar e qual é a missão dos conselheiros tutelares em defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. É mais uma demonstração de como a Câmara pode ajudar a estimular essa participação para uma coisa que é específica, né? O cidadão ter consciência que eleger um conselheiro comprometido, qualificado, capacitado, pode ajudar muito no aprimoramento das políticas públicas e na rede de proteção e garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. O regimento interno que a Câmara tinha até então era de 1978, então era um regimento que foi criado durante a ditadura militar. E com essa nova onda democrática, houve essa preocupação em criar um regimento que atendesse a essa nova realidade. E uma das coisas que é colocada ali naquele regimento são as audiências públicas, que é uma ferramenta importantíssima para a população participar e colocar suas opiniões para determinados projetos que vão afetar a vida da cidade, das pessoas. E isso acaba desaguando na Câmara Municipal. Obviamente, quando chegam os projetos de lei aqui que precisam novamente ser debatidos, ouvir a sociedade, permitir que a sociedade participe opinando, criticando, sugerindo alterações é sempre importante. Uma democracia ela é construída a partir de uma efetiva participação da sociedade. Então nós temos que constantemente buscar mecanismos de aprimoramento para a participação efetiva da comunidade. As audiências públicas foi um grande marco, grupos de representação de segmentos da sociedade também muito importante. Então nós ouvimos a população, nós acrescentamos aquilo que é aproveitado, aquilo que as pessoas dão como sugestão, nós ouvimos, os membros da comissão ouvem aquilo que foi dito,
até por próprios colegas nossos dão as suas sugestões, as suas ponderações, e aí para que o projeto chegue mais perto da realidade no município de Campinas. É uma oportunidade de pessoas que estão do outro lado do balcão da prefeitura de poderem expressar aquilo que é necessário, o que está faltando, como não está funcionando ou está funcionando, aquilo que é bom, o que é ruim. Então, o CMDU, que também conta, né, com representantes do executivo, mas ele é uma voz da sociedade ali dentro para expressar justamente as necessidades. E essas necessidades, elas precisam ser encaminhadas, e a gente faz isso dentro do CMDU, dentro do interesse público. A audiência pública e os conselhos, eles tratam de forma complementar. E assim, a participação do CMDU dentro dessas audiências públicas, ela traz informação ao público daquilo que está sendo discutido por pessoas que também são da sociedade, então ele aumenta ali a riqueza das discussões dentro da audiência pública. Então eu acredito que essa complementariedade, né, do CMDU participar das audiências públicas é bem-vinda, assim como sempre é bem-vindo pessoas participarem, né, e ouvirem e acompanharem também as reuniões do CMDU. Se não tiver participação popular, o vereador fica vendo navio. Se não tiver gente no plenário para falar alguma coisa, ele vai ficar vendo navio. Então a gente precisa estar lá, a gente precisa estar sempre acompanhando. Porque muitas vezes a gente vê que são sempre os mesmos grupos, as mesmas pessoas, mas muitas vezes porque não há também um trabalho de consciência do quão é importante a participação de todos nós nas coisas públicas, no executivo e em especial no legislativo. Afinal de contas, o parlamentar que nos representa, que representa a voz da população. Então é preciso essa conscientização, né? Justamente para que não se torne sempre o mesmo grupo, as mesmas pessoas, né? Então é preciso que haja cada dia mais esse engajamento da comunidade. A pessoa não precisa estar presencialmente na Câmara para participar das audiências, ela consegue participar à distância, que é uma forma moderna também dessa participação. Então, lá no início a gente tem a Câmara funcionando numa casa, num ambiente particular, as pessoas não tinham tanto acesso, e agora a gente tem esse contraste, né? Onde você estiver, você pode participar através do site, através da internet. Facilita realmente o acesso, o contato, criar essa relação de proximidade. A pessoa na sua casa pode acompanhar uma sessão ordinária da Câmara, inclusive com o QR Code, sabendo qual é a pauta que está sendo discutida e clicando ali vai abrir na íntegra o projeto que está sendo debatido pelos vereadores. Isso, inclusive, dá maiores condições do cidadão identificar a opinião de cada vereador. O canal de WhatsApp que a gente criou e as pessoas podem, acessando o site da Câmara, cadastrando o seu telefone celular, receber diariamente, né, pílulas, né, de informações daquilo que aconteceu, como se fossem pequenas notícias dos debates, discussões dos temas que a Câmara sempre está discutindo e debatendo. A tecnologia ela está aí a serviço de todos e a gente poder usar também para essa finalidade é uma obrigação hoje nossa aí como gestor da Câmara Municipal de Campinas. Não fui mais à Câmara, mas não deixei de assistir às sessões que a Câmara estava, a TV estava mostrando. A TV Câmara tem sido um instrumento importante de estímulo à participação, porque ela divulga os fatos com antecedência, atualiza aquilo que foi discutido na Câmara e isso ajuda as pessoas a se interessarem mais por essa participação. E o nosso papel tem sido estimular cada dia mais que a população participe, né, das ações da Câmara de Campinas. A gente percebe que cada criança, independente da idade, os adolescentes que vêm aqui saem com outro olhar sobre a Câmara. Nós temos, inclusive, pessoas que participaram desses projetos que saem candidatos a vereador, né? É uma semente que a gente planta, as escolas, famílias, sociedade tem que regar e fazer esse fruto crescer, mas estamos no caminho certo. Toda vez que a gente traz uma escola para cá no Parlamento Jovem ou recebe aqui no Câmara Educa, toda vez que a gente chama
a população para participar de um debate público, quando oferece através da Elecamp alguma palestra de interesse coletivo, a gente percebe que as pessoas reconhecem, né, a importância da Câmara. Esse passo da Câmara Municipal de Campinas foi muito importante. O Parlamento Jovem, o Câmara Educa, é assim. Aliás, é um modelo que deve ser copiado por outros municípios. É claro que esses dois projetos, tanto o Parlamento Jovem como o Câmara Educa, merecem a cada dia mais aprimoramento, evidentemente. Mas foi um grande passo. Conscientização. É esse o caminho. Conscientização política. Com isso a pessoa vai desde logo, desde pequeno, desde criança, desde jovenzinho, tendo aquele compromisso. Um compromisso que todos nós temos o dever de saber o que acontece na cidade, de participar das coisas da cidade, de cobrar os nossos vereadores, nossos deputados, né? Então, certamente, esses dois projetos da Câmara Municipal de Campinas merecem aplausos e são modelos que haverão de ser repetidos em outros municípios, porque é realmente o caminho. Enquanto não houver esta conscientização, esta educação política, desde o ensino de base, nós não teremos uma efetiva participação popular. A partir do momento que você, desde o ensino de base, começa a educar aquela criança da importância dela participar, né, das coisas públicas, exemplo, a chamada Câmara dos Jovens, né, dos adolescentes, isso é muito importante, né, porque isso vai criando aquela conscientização e aquele compromisso com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país, de participar, de fiscalizar. É assim que construímos um país melhor e que consolidamos uma democracia, né? Foi um projeto de iniciativa popular que acabou envolvendo várias entidades, OAB, as igrejas, né, vários segmentos da sociedade, que estimulou, né, uma adesão da população, conseguiu atingir esse percentual e a lei da ficha limpa foi aprovada. No município ainda nós não tivemos uma experiência desse tipo. O fato de existir essa previsão, talvez em algum momento, se houver algum tema que ultrapasse também, às vezes a gente pode perceber dificuldade para os legisladores encamparem determinada matéria ou tema, né? Aí a população sim pode, além disso, usar esse instrumento e tentar propor algum projeto de lei. Um projeto de lei de iniciativa popular a respeito do IPTU. Só que ela não chegou a ser aprovada. Foi até agora o único projeto de lei de iniciativa popular que teve na Câmara. E embora a Câmara tenha sido criada num momento muito complicado, em que havia muita diferença entre as pessoas e que elas não podiam participar plenamente, ainda assim ela estava aberta, ainda assim ela recebia reclamações, ela recebia sugestões e ali ela tinha que fazer algum movimento para levar em consideração essas opiniões. E ao longo do tempo a gente vai vendo que a questão democrática vai se modernizando, cada vez mais pessoas estão tendo acesso a seus direitos e a Câmara está sempre participando disso e está sempre se reinventando para atender essa novidade, que é trazer cada vez mais a população para dentro e para a participação mesmo no legislativo, na administração pública e tudo que faz parte da cidade, né? As pessoas formam a cidade. Então é muito importante que elas também coloquem o que elas pensam, o que elas acham, sugerem, para a gente fazer uma administração cada vez mais voltada para a necessidade dessa população.